Pois bem, gente, nós estamos falando de aplicação de pena. Nós estamos tratando do tema aplicação de pena, correto? Vamos dar sequência aqui a este tema. Já falamos das modalidades de pena, já falamos de que forma que as penas são previstas em lei, falamos de cominação de penas, falamos de espécies de penas, né? Penas privativas de liberdade, restritivas de direito, pena de multa. Falamos de cominação da pena, como as penas são previstas em lei. E agora estamos falando de aplicação de pena, como é que as penas são aplicadas. Apenas para recordarmos rapidamente, vou projetar aqui para vocês o slide. Apenas para recordarmos rapidamente, nós dissemos na aula passada que nós temos que para o cálculo da pena o juiz se vale de 3 fases. Numa primeira fase, o juiz pega as circunstâncias judiciais. Primeiro momento, o juiz pega as circunstâncias judiciais. No segundo momento, o juiz considera as circunstâncias agravantes e atenuantes. E no terceiro momento, o juiz considera as causas de aumento e de diminuição de pena. Correto? Então, para fazer o primeiro dos cálculos, o juiz parte da pena mínima. Ele sempre começa da pena mínima, né? Se estivermos falando de um homicídio simples, que a pena é de 6 a 20, o juiz começa de 6. Se estivermos falando de um homicídio qualificado, que a pena é de 12 a 30, o juiz começa de 12, beleza? E começando de 6 ou de 12, ele parte para o primeiro dos cálculos, que é o cálculo das circunstâncias judiciais, previstas lá no artigo 59. Do resultado da análise das circunstâncias judiciais, o juiz vai chegar ao que se chama de pena base. Do resultado da análise das circunstâncias judiciais, o juiz vai chegar à pena base. Pois bem, fizemos referência ao artigo 59, né? O juiz, ele vai, atendendo às circunstâncias judiciais, ele vai estabelecer, e vamos falar a respeito de cada uma dessas circunstâncias hoje, ele vai escolher as penas aplicáveis dentre as cominadas, por exemplo, se tiver multa ou pena privativa de liberdade, ele vai escolher entre uma e outra. 2, a quantidade da pena aplicável dentro dos limites. Então, atendendo a essas circunstâncias judiciais aqui, partindo da pena mínima, ele vai estabelecer a quantidade da pena aplicável, partindo da pena mínima e considerando as circunstâncias do caput do 59. Inciso 3, ele vai estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, se aberto, semiaberto ou fechado. Inciso 4, se for cabível, ele vai analisar se é cabível a substituição da privativa de liberdade aplicada por restritiva de direito. Correto? Pois bem. Falamos, então, que as circunstâncias judiciais sobre as quais vamos falar hoje são 8. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. São 8 as circunstâncias judiciais que interferem no estabelecimento da pena base. Interferem no estabelecimento da pena base. Mais uma vez, o juiz vai partir da pena mínima cominada ao delito e considerar todas essas circunstâncias aqui para se chegar à pena base. E quando eu digo pena mínima, gente, é pena mínima prevista em lei. Mais uma vez, se a pessoa foi condenada por homicídio simples, a pena mínima que o juiz vai partir, 6 anos. Se a pessoa
for condenada por homicídio... Boa noite, Jorge. Se a pessoa for condenada por homicídio qualificado por motivo fútil, nós vamos partir da pena de 12 anos, correto? Partimos sempre da pena mínima prevista em lei, beleza? Olha só, para todas as vezes que o juiz for sentenciar, necessariamente, no que diz respeito às circunstâncias judiciais, que é este primeiro cálculo que se faz, o juiz necessariamente tem que se manifestar sobre todas elas. Tem que, fundamentadamente, toda decisão judicial é fundamentada, ele tem que, fundamentadamente, se manifestar sobre todas elas, falando se elas estão ou não estão presentes. Quais todas elas? Todas essas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstância, consequência e comportamento. Porque, na verdade, essas circunstâncias judiciais aqui podem aumentar, fazer com que a pena aumente ou com que a pena diminui. Correto? Diminua ou aumente. Então, o juiz necessariamente tem que se manifestar sobre todas elas, falando se estão ou não estão presentes de maneira fundamentada. No que diz respeito ao limite, aos limites, nós já dissemos que, em função da presença de qualquer das circunstâncias judiciais, a pena não pode ir nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo previsto em lei. Vocês se recordam que, mais uma vez, homicídio simples, pena mínima de 6, pena máxima de 20 anos. Consideradas simplesmente as circunstâncias judiciais, neste primeiro momento de cálculo, o juiz não pode ir ele não pode chegar a uma pena nem inferior a 6, nem superior a 20. Beleza? Quantidade. A lei não estabelece a quantidade. A lei não estabelece quanto se aumenta ou quanto se diminui em função da presença das circunstâncias judiciais. A lei não estabelece. Porém, há um posicionamento jurisprudencial, há um entendimento jurisprudencial que o aumento ou diminuição de pena em decorrência da presença de circunstâncias judiciais, o aumento ou diminuição deve ser de 1/6. 1/6. Correto? Na última aula eu falei para vocês que nós não temos previsão legal de quantidade de aumento ou diminuição. Nós não temos a previsão legal, não é estabelecido em lei quanto se aumenta ou quanto se diminui. Nós vamos ver que na terceira fase aqui, em causas de aumento e diminuição, nós temos presentes a quantidade que se aumenta ou que se diminui, presentes em lei, previstos em lei, quanto se aumenta ou quanto se diminui. Aqui nas circunstâncias judiciais, nós não temos quanto se aumenta ou quanto se diminui. Este aumento ou diminuição, há um entendimento jurisprudencial que é de 1/6, ok? 1/6. Suponhamos aí que a pessoa cometeu um homicídio simples, pena mínima de 6 anos, ok? Se estiver presente, se qualquer dessas circunstâncias judiciais aqui, lhe forem desfavoráveis, o juiz pode aumentar a pena em 1/6. Partindo de 6, 1/6 de 6, 1 ano. Aí a pena passa a ser de 7 anos, correto? Se qualquer dessas circunstâncias aqui lhes for desfavoráveis,
o juiz pode aumentar a pena em 1/6. Beleza? 1/6 para cada circunstância desfavorável. Tranquilo, gente? Ok. Na aula de hoje, eu fiquei de falar de cada uma destas circunstâncias judiciais. Nós vamos falar a respeito de cada uma delas e, tendo tempo, a gente vai fazer uma breve introdução aí a respeito de circunstâncias agravantes e atenuantes. Correto? Vamos lá. Primeira das circunstâncias judiciais que deve ser considerada pelo juiz de direito na hora do cálculo, neste primeira fase de cálculo da pena. Primeira das circunstâncias judiciais é a culpabilidade. Vejam, gente, vocês se recordam do conceito tripartido de crime? Vocês estudaram isso no semestre passado. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Típico, ilícito e culpável. Conceito tripartido de crime. Quando eu fiz faculdade, os doutrinadores trabalhavam com o conceito bipartido de crime. Crime era fato típico e ilícito. A culpabilidade, eles diziam que a culpabilidade era um pressuposto da pena. Entendimento doutrinário, né? Crime é fato típico e ilícito. A culpabilidade era um pressuposto da pena. Hoje, nós trabalhamos com o conceito tripartido de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Correto? Fato típico. Vocês se recordam? A tipicidade diz respeito à previsão em lei da conduta como sendo um crime. Eu posso falar que matar alguém é crime porque está previsto em lei, no artigo 121 do Código Penal, o delito de homicídio, conduta designada. Ele é nominado de homicídio e a conduta prevista é matar alguém. Nós temos, então, tipicidade. Nós temos tipicidade. Tipicidade, fato típico, ilícito. Ilicitude. Fala-se em ilicitude, na verdade, ilicitude ele é um conceito negativo. Fala-se em ilicitude quando a conduta típica não está acobertada por nenhuma excludente de ilicitude. Fala-se que há ilicitude quando a conduta típica não está acobertada por nenhuma excludente de ilicitude. Se o fato não foi cometido, por exemplo, nós temos um homicídio que não foi cometido em estrito cumprimento do dever legal, ele não foi cometido em legítima defesa, não é? Nós temos aí circunstâncias que fazem com que a ausência de causas de justificação fazem com que o fato típico seja também ilícito. Então, a ilicitude, ele é um conceito negativo, correto? Fato típico, ilícito. O terceiro elemento do conceito de crime é a culpabilidade. Fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade do conceito de crime, ela diz respeito à punibilidade. Fala-se em fato culpável, para efeito de estabelecimento de conceito de crime, fala-se em fato culpável quando nós estamos analisando a punibilidade. Disse que se a pessoa compreende inteiramente o caráter ilícito do fato e sabe se determinar de acordo com esse entendimento, ela tem
punibilidade. E tendo ela punibilidade, ela é culpável. O fato torna-se culpável. Correto? Fato típico, ilícito e culpável. Conceito tripartido de crime. Vocês viram isso no semestre passado. Pois bem, essa culpabilidade que fala aqui no artigo 59, e vamos voltar a ele aqui para ficar bem claro. Artigo 59. Aqui. O juiz atendendo à culpabilidade. Vou ler o 59 todo aqui, só para ficar claro uma circunstância para vocês. Prestem atenção. O juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime. Estabelecerá a pena, né? Veja, gente. Quando, então, nós estamos falando desta circunstância judicial aqui, essa culpabilidade, quando nós estamos falando da culpabilidade do 59, o juiz, ele já está convencido de que ocorreu um delito. Ele já está convencido de que ocorreu um delito e ele já está convencido de quem é o autor deste delito. Ele já está no segundo momento da responsabilização. Ele já está no momento do estabelecimento de pena. De onde a gente conclui que a culpabilidade do caput do 59 não é a mesma culpabilidade do conceito tripartido de crime. Essa culpabilidade que é feito referência aqui no caput do 59 não é aquela mesma culpabilidade que a gente estuda do conceito tripartido de crime, não. Porque quando o juiz já chega a analisar a culpabilidade do artigo 59, é porque ele já está convencido de que há prova suficiente para demonstrar que o crime ocorreu. Aquela culpabilidade lá, a punibilidade, ele já analisou. Ele já foi lá e conferiu, olha, é uma pessoa maior, essa pessoa tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, e essa pessoa tinha plena capacidade de se determinar segundo esse entendimento. Essa culpabilidade, portanto, do artigo 59 não é a culpabilidade do conceito tripartido de crime. Que culpabilidade é essa? Essa culpabilidade é a censurabilidade. Censurabilidade ou reprovabilidade. O juiz vai analisar, quando da análise da culpabilidade, ele vai analisar se a circunstância é mais ou menos reprovável. Mas se a conduta é mais ou menos reprovável. Que a conduta é errada, ela é errada. Se ela não fosse errada, ela não seria crime. Eu, juiz de direito, não estaria apenando. Que ela é errada, ela é errada. Ela não está cobertada por uma excludente de ilicitude, ela não está cobertada por uma excludente de culpabilidade, ela é errada. O que eu vou analisar aqui agora é se ela é muito errada ou pouco errada, para que eu analise a censurabilidade e possa ou não aumentar a pena em razão da culpabilidade. Dá um exemplo prático que vocês vão entender. Suponhamos que a gente esteja falando de um crime de estupro. Nós estamos falando de um crime de estupro. Temos duas circunstâncias. Vamos pensar em duas situações práticas. Um estupro cometido entre quatro paredes é crime. Uma manutenção de relação sexual sem a concordância da vítima é crime? É crime. Crime crime posto aí, não é isso? Crime de estupro.
Pois bem, circunstância 1, fato 1. Fato 2, um estupro cometido no pátio de uma escola, um aluno estupra uma aluna na frente de outros colegas. O que é mais reprovável? Todos dois estão errados, todos dois são estupro, não é isso? Tem dúvida não, nós tivemos manutenção de relação sexual sem a concordância, todos dois são estupro. O que é mais reprovável? Por óbvio que o mais reprovável é aquele que se dá na frente de todo mundo. Em razão dessa maior reprovabilidade, em razão dessa maior censurabilidade da conduta, e por censurabilidade vocês têm que vir à mente de vocês culpabilidade, em razão dessa maior censurabilidade, a pena tem que ser maior. Aquele que estupra uma pessoa entre quatro paredes não pode receber a mesma pena do que aquele que estupra uma pessoa na frente dos outros. Tranquilo? Compreendem? Todas as duas condutas estão erradas, não é? Todas as duas condutas estão erradas, mas não é justo que a penação seja a mesma, não é isso? Culpabilidade, isso é culpabilidade, censurabilidade. Vamos para os outros elementos aqui. Vamos para os outros elementos. Antecedentes. E aqui nós temos uma confusão. Professor, Pois não. nesse segundo exemplo que o senhor deu, existe concurso de pessoas? Você está falando pelo fato dos outros terem visualizado? Isso. Não, porque ninguém tem a obrigação de impedir crime, não. Só a polícia que tem a obrigação e pode responder por isso. Mas mesmo assim a polícia não responde, não é em concurso de pessoas, não. Assim, entendi. Valeu. Entendeu? Vamos lá. Antecedentes. Olha só para vocês verem quando eu digo que o nosso direito penal é um direito penal bonzinho, que a nossa são os nossos presídios que não prestam, o pessoal fala que eu sou mau, que eu tô doido. Preste atenção. Antecedentes. Se eu virar para você e perguntar o que é uma pessoa que tem antecedentes, uma pessoa que tem maus antecedentes, por óbvio, você vai concluir que quem tenha muitos boletins de ocorrência, ou tenha muitos inquéritos em andamento, ou tenha vários processos contra ele, ou que já tenha condenações anteriores, não é isso? Essa é uma pessoa que tem maus antecedentes. Pois bem, vejam vocês qual é o entendimento dos nossos tribunais. Se a escola pode ser processada, Gabriela, mas pode ser. Não, tem parcialidade de culpa na conduta do aluno, não, é. Não tem como responsabilizar a escola por isso, não. Você pode responsabilizá-la civilmente, mas pelo cometimento do crime, não. Tem como não. Pode pedir uma indenização à escola por qualquer motivo, mas responsabilizar penalmente, não. Olha lá, gente. Olha só para vocês verem. Se uma pessoa, no momento de ser sentenciada, se o juiz pedir a folha de antecedentes dela e na folha de antecedentes dela constar que ela tem vários inquéritos, antes disso, se na ficha dela, se em levantamentos feitos, se concluir, o juiz olhar e ver que a pessoa tem vários boletins de ocorrência registrados contra ela, ela não tem maus antecedentes. Para efeitos legais de aumento de pena, não. Ela pode ter 10 boletins de ocorrência contra ela. Ela não tem maus antecedentes.
Se mais do que boletins de ocorrência, se essa pessoa tiver vários inquéritos contra si, alguns concluídos e outros ainda em tramitação, suponhamos que nós estejamos, é muito fácil da gente visualizar essas coisas, crimes que são cometidos de maneira reiterada, tráfico de drogas e furto, crime contra o patrimônio. Suponhamos que o juiz está aqui sentenciando um furto, chegou no ponto de sentenciar um furto. Aí, no processo, ele está instruído ali com 10 boletins de ocorrência. O cara tem outros 10 furtos anteriores. Esse cara tem maus antecedentes? Não. Ele não tem maus antecedentes para efeito legal. O juiz não pode aumentar a pena dele sob este fundamento. Suponhamos que o cara não tenha 10 boletins de ocorrência. Suponhamos que o cara tenha 10 inquéritos, alguns concluídos e outros em andamento. O cara não tem nem BO mais não, já passou para a Polícia Civil, alguns inquéritos concluídos e outros em andamento. Ele tem 10. Ele tem maus antecedentes? Não. Ele não tem maus antecedentes para efeito de apenação. Suponhamos que seja diferente. Suponhamos que essa pessoa tenha 10 processos de furto em andamento, já estão todos na esfera judicial. Ela tem 10 processos em andamento, o juiz está aqui com o 11º para sentenciar. Essa pessoa tem maus antecedentes? Não. Essa pessoa não tem maus antecedentes para efeitos legais. O juiz não pode aumentar a pena em função dos processos que ela tem em andamento. Então, a última das situações, a pessoa tem condenações anteriores, ela tem condenações, não é nem processo em andamento, é condenações anteriores transitadas em julgado. Essa pessoa tem maus antecedentes, ela já tem condenação transitada em julgado, ela tem maus antecedentes? A resposta é: depende. Por que depende? Porque que a pessoa, para se falar em maus antecedentes, aqui, entende-se que a pessoa só vai ter maus antecedentes se ela tiver condenações anteriores, transitadas em julgado, que não sejam suficientes para configurar reincidência. Alguém projeta aqui, por favor, o artigo 63 do Código Penal. Joga aqui no chat, aqui, por favor, no chat. Artigo 63. Olha lá. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Vamos dar nome aos bois. Suponhamos que a pessoa cometeu um crime em 2018, ela foi condenada em 2019, correto? Ela foi condenada em janeiro de 2019. Em julho de 2019, ela veio a cometer um novo delito. Olha só, cometeu um delito em janeiro de 2018, em janeiro de 2019 ela foi condenada, em julho de 2019 ela cometeu um novo delito, e em janeiro de 2020 ela veio a ser condenada. Vejam vocês, ela cometeu um crime. Verifique-se a reincidência quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgado, sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. Ela não tinha uma condenação anterior, de janeiro de 2019? Ela tinha crime de janeiro de 2018, foi condenada em janeiro de 2019, condenação com trânsito em julgado. Não cabe mais recurso.
Em julho de 2019, ela cometeu um novo crime. Veja, ela cometeu um crime após o trânsito em julgado de sentença que o condenou por crime anterior. Ela é reincidente? Ela é reincidente. Beleza. Tranquilo? Isso é reincidência. Cometer um crime após o trânsito em julgado de sentença que tenha condenado por crime anterior. Tranquilo? Ela é reincidente. Agora, a reincidência nós vamos olhar em outra oportunidade. Nós não estamos falando aqui de reincidência, nós estamos falando de maus antecedentes. Uma coisa é reincidência, outra coisa é maus antecedentes. Por que eu pedi o 63 para vocês? Para vocês conseguirem visualizar o que é maus antecedentes. Como eu disse para vocês, se a pessoa tiver BO contra ela somente, ela não tem maus antecedentes. Se ela tiver inquéritos contra ela somente, ela não tem maus antecedentes. Se ela tiver processos contra ela somente, ela não tem maus antecedentes. Para se considerar que a pessoa tem maus antecedentes, ela tem que ter condições anteriores transitadas em julgado que não impliquem reincidência. Vamos pensar aqui só para vocês verem que maluquice esse nosso. Vamos voltar aos mesmos 2018, 19 e 20. Suponhamos que a pessoa, em 2018, cometeu um delito, tranquilo? 2018 ela cometeu um delito, em janeiro de 2018 ela cometeu um delito, em julho de 2018 ela cometeu outro delito, beleza? Em julho de 2018, em janeiro de 2018 ela cometeu um, e em julho de 2018 ela cometeu outro. Tranquilo? Em esse que ela cometeu em janeiro de 2018, ela veio a ser condenada com trânsito em julgado em janeiro de 2019. Beleza? Quando ela foi condenada aqui em janeiro de 2019, o que ela tinha contra ela? Ela tinha apenas um processo em andamento, que era do crime cometido em julho de 2018. Quando ela foi condenada neste novo processo, mais uma vez, o crime de julho de 2018, ela foi condenada em julho de 2019. Beleza? O crime de julho de 2018, quando ela foi condenada em janeiro de 2019, ela não tinha condenação, não, ela só tinha processo em andamento. Então, ela não tem maus antecedentes. Quando ela foi condenada neste segundo crime que ela cometeu, ela foi condenada também em um ano, passou um ano. Ela foi condenada em julho de 2019. O juiz vai olhar para trás e vai falar assim, peraí, deixa eu olhar a ficha dessa pessoa. O que tem contra ela? Ela tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ela tem? Tem. Ela tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado em janeiro de 2019. Eu estou sentenciando ela aqui pelo segundo crime em julho de 2019. Mas ela cometeu o crime, foi depois do trânsito em julgado da sentença anterior? A sentença anterior transitou em janeiro de 2019. Ela cometeu o crime foi depois de janeiro de 2019? Não, não foi depois de janeiro de 2019. Ela cometeu este crime que eu estou julgando agora em julho de 2019, ela cometeu foi em julho de 2018. Se não foi cometimento de crime depois do trânsito em julgado, ela não é reincidente. Se ela não é reincidente, por não se enquadrar aqui exatamente no 63, apesar de não ser reincidente, ela tem contra si uma condenação transitada em julgado. Somente neste caso que ela é detentora de maus antecedentes. Em todos os... Para você falar que uma pessoa tem maus antecedentes, ela tem que ter uma condenação anterior, transitada em julgado, ou seja, da qual não caiba mais recurso, e essa condenação anterior não pode ser suficiente para gerar reincidência. Se for suficiente para gerar reincidência, ela é reincidente. Se não for suficiente para gerar reincidência, se não for suficiente para gerar a reincidência,
Então, neste caso, nós teremos uma pessoa detentora de maus antecedentes. Mas para eu falar que alguém tem maus antecedentes, eu preciso de sentença condenatória transitada em julgado que não seja suficiente para gerar reincidência. Complicado, né? Complicado, mas é isso. Por isso que eu digo que o nosso direito penal é bonzinho. Se você tem um monte de BO contra si, você não tem maus antecedentes. Se você tem um monte de inquérito contra si, você não tem maus antecedentes. Se você tem um monte de processos contra si, você não tem maus antecedentes. Para falar que você tem maus antecedentes, você precisa ter condenações transitadas em julgado que não sejam suficientes para configurar reincidência. Certo? Ok. Então, da mesma forma, os maus antecedentes são suficientes para aumentar a pena em 1/6, acaso existentes. Conduta social. Conduta social. Olha só, conduta social, o que se considera como conduta social, que é o terceiro elemento, e eu gosto sempre de voltar aqui, ó, é o terceiro elemento das circunstâncias judiciais. Primeiro, culpabilidade. Segundo, antecedentes. Terceiro elemento das circunstâncias judiciais é a conduta social. A conduta social é a forma como a pessoa se comporta na sociedade. Ela é uma pessoa que se relaciona bem, ela é uma pessoa que se relaciona mal, ela é uma pessoa nervosa, ela é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações. Como é que é a conduta dela na sociedade? Correto? Essa conduta social aqui diz respeito à forma como a pessoa se porta no meio social. Se ele tem um bom comportamento no meio social, o juiz não pode aumentar a sua pena. Se ele não tem um bom comportamento no meio social, o juiz pode aumentar a sua pena naquela proporção lá que eu informei para vocês, que seria uma proporção de 1%. Perdão, 1/6, olha, 1%, estou louco. 1/6, tranquilo? Agora vejam vocês uma observação importante. O juiz, ele não pode se valer de inquéritos. Vamos começar do começo. O juiz, ele não pode se valer de boletins de ocorrência, de inquéritos em andamento ou de processos em andamento para falar que a pessoa possui maus antecedentes, porque a pessoa possua uma má conduta social, não. Quando aqui nós estamos falando de conduta social, quando o legislador ele falou em conduta social, ele não está se referindo a cometimento de delito. Ele está se referindo à circunstância de como a pessoa se comporta na sociedade. Ou seja, não é porque eu não posso aumentar a pena considerando os antecedentes, eu viro e falo assim, o juiz, eu sou juiz, eu falo, bom, peraí, já que eu não posso considerar a BO como maus antecedentes, e a pessoa tem 10 BOs, eu vou aumentar a pena dele aqui, considerando os BOs, eu vou aumentar a título de má conduta social. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque conduta social refere-se à forma como a pessoa porta-se na sociedade, se de boa maneira ou se de má maneira, porém, não relacionando-se com o cometimento de crime. Seria uma burla à avaliação aqui, ao sentido dos antecedentes, se o juiz pudesse, a título de conduta social, aumentar a pena considerando boletins de ocorrência, inquéritos policiais ou processos em andamento. Correto? O aumento de pena, Sofia, sempre é de 1/6. Sempre é de 1/6. Essa conduta social, nós temos aqui muito relativo, Fernanda. Essa conduta social, como eu disse para você,
como é que essa pessoa se relaciona, essa pessoa se relaciona bem, essa pessoa se relaciona mal no trabalho, com vizinhos, ela é uma pessoa fácil, ela é uma pessoa difícil, porque, na verdade, o que pode acontecer? Muitas vezes, o cometimento de um delito pode ser só o estupim de alguém que já apresentava uma conduta absolutamente reprovável. Absolutamente reprovável, não é? Você pode ter uma pessoa que tem uma péssima relação, suponhamos, com toda a sua vizinhança. Ela é uma pessoa que tem uma péssima relação, ela já. Vamos pensar em condomínio. Condomínio é que todo mundo dá notícia a todo mundo, né? Ela tem uma péssima relação com os demais integrantes lá do condomínio, com os demais condôminos, e chegou num estupim de, vamos lá, numa reunião acalorada lá, ele perdeu as estribeiras, foi lá e matou o síndico. Nós temos esse comportamento aí, nós temos aí esse comportamento social dele que pode ser considerado para fins de aumento de pena. Vamos lá. Sim, sim, se a pessoa é uma pessoa ocupada ou desocupada, isso interfere sim, gente. A pessoa é uma pessoa ocupada, é uma pessoa desocupada, ela é uma pessoa que tem alguma atividade, né, louvável ou não. Essas informações aqui vai depender muito, Fernanda, da circunstância em que o crime foi cometido. Como eu estou falando, por vezes, você consegue essas informações a depender do tipo de crime e a depender das pessoas que figuram ali como prova, né? Porque, de repente, não, BO não pode considerar, nem inquérito, não tem nada a ver com cometimento de delito. Não tem nada a ver com cometimento de delito. É a postura, é a conduta da pessoa na sociedade. O Jequizan deu um exemplo ótimo aí, ó. Ele falou da circunstância da pessoa ter uma ocupação lícita. A pessoa tem ocupação lícita, a pessoa estuda, a pessoa tem um bom comportamento, tem família constituída, isso é ter uma boa conduta social. Agora, a pessoa, se ela tem uma conduta totalmente distorcida, ela tem um mau comportamento social. Mas realmente nós temos aí uma subjetividade e, a depender da circunstância, isso tem que ficar demonstrado no processo. Todos eles têm que ser fundamentados. Então, o juiz vai ter que fundamentar. Peraí, você está falando que eu tenho uma má conduta social, mas você tirou isso de onde? Não é? Aí o juiz vai analisar, falar, peraí, o crime foi cometido, foi um crime passional, um crime que foi cometido no âmbito familiar, os familiares são chamados, são ouvidos, o crime foi cometido no âmbito das relações de trabalho, aí os colegas de trabalho são ouvidos, entendeu? É dessa forma aí que vai se saber da conduta social da pessoa. Ninguém vai à rua não vai mandar a polícia à rua para verificar como é que era a conduta da pessoa, não. Vamos lá. Personalidade do agente. Isso aqui é muito criticado, na verdade. É uma circunstância judicial prevista em lei? É uma circunstância judicial prevista em lei. Só que, por que é criticado essa personalidade do agente como circunstância judicial? Ela é criticada porque o nosso direito penal, ele é chamado direito penal do fato. O que importa é o delito cometido. O que importa é o delito cometido. Se a pessoa é introvertida, extrovertida, se a pessoa digamos, pessoa muito tímida, se ela é uma pessoa barulhenta, né? Se ela é uma pessoa para isso não interessa.
Isso não deveria interessar. Por quê? Porque nós estamos falando de direito penal do fato. No que diz respeito à sua personalidade, né, enquanto personalidade da pessoa, desde que essa, entre aspas, boa ou má personalidade, desde que ela não se exteriorize de forma a beneficiar ou prejudicar terceiras pessoas que não a própria detentora da personalidade, critica-se no sentido de que o nosso direito penal é o direito penal do fato, o que importa é o fato, o que importa é como a pessoa se relaciona com o seu meio, a personalidade dela, se ela é uma pessoa amável, se ela é uma pessoa, como eu disse, introspectiva, introspectiva, ajuda aí, gente, acabei de falar, esqueci. Se ela é uma pessoa aberta, se ela é uma pessoa fechada, se ela gosta de conversar, se ela não gosta de conversar, não interessa, correto? Não interessa, isso diz respeito à sua personalidade. É nesse sentido que se questiona a validade dessa circunstância judicial aqui, a validade dessa circunstância. Certo? Motivos. Aqui, gente, tem um negócio interessante. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Até duas. Ok, boa noite. Boa. Até que ponto a personalidade da pessoa ré em uma situação ou em um processo é observada para que seja colocada uma pena ou estipulada um crime, assim? Apesar de que eu sei que crime tá tudo na lei, obviamente, mas tipo, a minha indagação é com relação ao quando o senhor fez a menção aí do dessa situação de crime, eu me lembrei, obviamente, do caso da criança ali que foi, nesse caso que está sendo muito discutido aí na mídia, da criança Henri, que foi assassinado supostamente pelo padrasto com o consentimento ou participação da mãe. Uhum. Então, assim, como que... Eu acredito que, tecnicamente, o senhor tenha entendido a minha pergunta. Entendi, Porque... entendi. Ok, Veja obrigada. só, o que acontece? O que eu acabei de dizer? Nós temos, assim, ó, essa circunstância da personalidade do agente, ela é muito criticada. Por que ela é muito criticada? O fato de se considerar personalidade para aumentar a pena é criticado. Por quê? Porque a personalidade diz respeito ao seu interior. A personalidade, ela diz respeito à sua forma de ser, correto? Ela diz respeito ao seu interior, à circunstância das suas características pessoais. Enquanto você mantém para si essas características, enquanto você não as exterioriza de forma a beneficiar ou prejudicar quem quer que seja, quer ver? Tá fácil. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui que eu falei de um cara que briga com todo mundo. Você imagina se ao invés dele discutir com todos os vizinhos, ele for uma pessoa aborrecido toda a vida. Foi aquele aborrecido toda a vida. Mas ele não, ele é chato pra caramba, mas ele não chega a brigar com ninguém. Ele não discute com nenhum vizinho. É Mas é ranzinza. uma pessoa de personalidade, ranzinza, ranzinza. Vocês já viram? Tem um que o pessoal
meme que o pessoal solta aí, né? Que tá um senhor passando na rua, bom dia. Aí ele responde. Pois é, uma pessoa ranzinza. Vocês imaginam uma pessoa ranzinza, mas ela não briga com ninguém. A personalidade dele no mínimo, é condenável, né? No mínimo, aquela pessoa que segura uma flor assim, a flor murcha. Mas a personalidade dele não é exteriorizada. É nesse sentido que é criticado. Fala, ó, nós tratamos o direito penal do fato, nós precisamos de um fato concreto. Nós precisamos que essa má personalidade seja exteriorizada. No caso do exemplo que você deu, nós precisamos de um fato concreto, nós vamos analisar, nós temos que a personalidade do autor, segundo essa concepção que estou passando para vocês, e que, no meu entender, também é a mais correta, nós precisamos que essa, entre aspas, má personalidade, que ela se exteriorize em atos, ela se exteriorize em conduta social, ela se exteriorize em antecedentes, ela se exteriorize em reincidência. Se essa má personalidade ficar restrita para a própria pessoa, nesse caso nós não podemos, não é correto aumentar a pena considerando simplesmente a personalidade do agente. Por isso que eu digo, está previsto em lei? Está previsto em lei. Porém, é muito complicado, porque você ser ranzinza é um direito seu. Sim. Eu não gosto de ninguém, eu não gosto de ninguém, eu sou uma pessoa ranzinza pra caramba, e eu cometi um crime de furto. O juiz vai aumentar minha pena porque eu sou ranzinza? Hein, professor, mas com relação, assim, nas informações que o senhor está trazendo para a gente agora, em sala de aula, e uma personalidade, uma pessoa que tem uma atitude, ou que faz alguma coisa, assim, ou que comete um crime, de fato. Não, mas aí nós temos a exteriorização do comportamento. Aí não é só a personalidade da pessoa. Então, mas com relação à Ele vai personalidade. responder pela conduta dele. Ele não vai responder por ser uma pessoa de má personalidade, digamos assim. Compreende? Mas veja, eu estou falando para vocês da personalidade quando a pessoa traz aquilo para si, não exteriorizando isso em comportamento. Estou falando aquela pessoa pesada, né? Tem gente que é até difícil você ficar do lado dele. A pessoa, ela não pode ter, se essa pessoa que é difícil de ficar ao lado dela, ela não pode ter sua pena aumentada simplesmente por ser assim, mesmo que ela cometa um crime. Compreenderam? Ô, professor, com licença, boa noite. No caso que a colega deu no exemplo do caso do Jairinho, o padrasto ele já tinha um histórico de ser agressivo. Então, esse histórico que ele tinha de ser agressivo vai entrar na conduta social e não na personalidade dele? Aí pode entrar na conduta social, se ele for uma pessoa agressiva, pode entrar na conduta social. Personalidade, apenas personalidade, não. Entendeu? Pode entrar na conduta social, ou até mesmo, vocês vão ver aqui, olha aqui, ó, que é o próximo tema que eu vou falar aqui, o próximo tópico, a próxima circunstância judicial, ela muitas vezes exclui a conduta social. Porque, na verdade, a conduta social, ela diz respeito a fatos externos ao cometimento do crime. Ela diz respeito a fatos externos. Quando você fala de motivos, como circunstância judicial, nós estamos falando do que motivou o cometimento do delito. O crime foi cometido por quê? Correto? Se matou a pessoa por quê? Se matou a pessoa porque ela encheu o saco demais, matou a pessoa por um motivo idiota, a pessoa olhou para outra
de lado, assim, quem recebeu o olhar de lado, não gostou, foi lá e matou, foi por um motivo idiota, por um motivo fútil, correto? Não, matou a pessoa foi porque a pessoa matou a vítima, porque a vítima teve um comportamento provocativo demais da conta, enfim. Qual foi o motivo? Correto? Neste caso aí, a gente analisa o fato, a gente analisa a motivação da conduta. Porque qual é o crime? Crime de homicídio. O que é homicídio? Matar alguém. Matar alguém, ponto. Isso é crime de homicídio. Agora nós vamos analisar o motivo. Qual foi o motivo? Matou-se por quê? Ah, foi um crime passional, matou-se por ciúmes exacerbado, matou-se porque devia R$ 10, matou-se porque olhou de maneira torta, matou-se porque a provocação da vítima foi de tal ordem que o autor não conseguiu se conter, matou-se por quê? Isso é análise de motivos. Aqui nós olhamos para o fato, correto? Como eu disse para vocês, e aí eu refaço, conduta social é externa ao fato. E essa motivação aqui é importante, que ela tem que ficar, deixa a pessoa ser chata, tranquila, né, Fernanda? Pode ser chata, só. Essa motivação aqui é interessante, que ela tem que ficar, vejam vocês, quando nós analisamos a apenação, é o segundo momento, não é mesmo? Num primeiro momento, o juiz tem que analisar se existe o crime e se está provada a autoria. Ele tem que analisar se existe o crime e está provada a autoria. Concluindo o juiz que existe o crime e está provada a autoria, ele vai para o segundo momento, que é o momento da apenação. Correto? Na análise desses motivos, não pode ocorrer o chamado bis in idem. Não pode ocorrer o chamado bis in idem. O que é bis in idem? É considerar duas vezes a mesma circunstância. Considerar duas vezes a mesma circunstância. Olha só para vocês verem. Lancem aqui para mim, por favor, no nosso chat, 121, parágrafo 1º e 121, parágrafo 2º, inciso 2. Lancem aqui, por favor. (121, parágrafo 1º e 121, parágrafo 2º, inciso 2. Para a gente falar, o parágrafo 1º trata de homicídio privilegiado e o parágrafo 2º trata de homicídio qualificado. Olha aqui. E o parágrafo, já pode colocar aqui também, Jackson, por favor, o parágrafo 2º, inciso 2. Isso, parágrafo 2º, ok. Vamos lá, gente. Olha só, crime de homicídio, matar alguém. Lembrem que eu falei para vocês, no primeiro momento o juiz vai analisar se o crime ocorreu ou não ocorreu. E qual crime ocorreu, correto? Se foi se foi um delito simples, se foi um delito privilegiado ou se foi um delito qualificado. O artigo 121 caput traz o delito simples, matar alguém. O parágrafo 1º, ele se refere a um crime privilegiado. Olha lá, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O parágrafo 1º aqui traz o homicídio privilegiado. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Beleza? Homicídio privilegiado. Vamos lá.
eu disse para vocês da impossibilidade de se considerar o bis in idem, não é isso? E eu disse também para vocês que as circunstâncias judiciais podem tanto aumentar quanto diminuir a pena. Quando eu falo aqui da possibilidade do bis in idem, o que eu quero dizer? Se o juiz, na análise do crime, primeiro momento, analisar o crime, se o juiz, na análise do crime, ele entendeu que ali se trata de um homicídio privilegiado, ou seja, a vítima pirraçou o autor, pirraçou tanto, a provocação foi de tal ordem, de maneira injusta, que o autor não se segurou, foi lá e matou a vítima. Entendeu-se, então, que foi um homicídio privilegiado, correto? Essa mesma motivação não pode, essa mesma motivação que já foi considerada na hora de analisar qual crime se trata, ela não pode, mais uma vez, ser considerada para fim de redução de pena, não. O juiz não pode, né? O juiz não pode, e vamos até, o juiz não pode, num primeiro momento, ele já reduziu a pena, considerando que era crime privilegiado, reduziu a pena de 1/6 a 1/3, e num segundo momento, na hora de apenar, ele vai lá e considera esse motivo para fins de reduzir a pena mais uma vez. É isso que é a impossibilidade de bis in idem. Ele não pode reduzir a pena duas vezes sob o mesmo fundamento. Primeiro na tipificação e depois, quando da apenação, na consideração dos motivos. Correto? A mesma coisa vale quando é também para aumentar a pena. Parágrafo 2º, inciso 2. Se o homicídio é cometido, 2, por motivo fútil, a pena é qualificada, de 12 a 30. Suponhamos que na hora de reconhecer qual crime foi cometido, entendeu-se que o autor matou a vítima porque a vítima olhou torto para ela. A vítima olhou de jeito que o autor não gostou, o autor foi lá e matou a vítima. Simplesmente por isso. Motivo fútil, motivo idiota. Ok? Em função disso, o autor já foi condenado por homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2. Na hora de apenar, o juiz não pode mais uma vez considerar o motivo fútil e aumentar a pena de novo. Isso que é impossibilidade de bis in idem. Ele não pode considerar o mesmo motivo nem para diminuir, nem para aumentar. Se já foi considerado o motivo na capitulação do crime, na constatação de qual delito cometido, ele não pode utilizar este mesmo motivo para fins de aumento ou redução de pena neste momento da análise das circunstâncias judiciais. Ou seja, né, professor, ele não pode dobrar, ele não pode dar bis, né? Ele não pode dobrar a pena. Nem o aumento, nem a diminuição. Exatamente. Nem o aumento, nem a diminuição. Ele não pode considerar o mesmo fator duas vezes. Compreendeu? É isso que é a vedação do bis in idem. Exatamente isso, Fernanda, que é a vedação do bis in idem. Ele não poder considerar as mesmas circunstâncias duas vezes para ter a pena elevada ou diminuída. Muito bem. Para encerrarmos aqui as nossas circunstâncias judiciais de hoje, próxima aula a gente fala de gravante e atenuante. O 59, ele ainda fala de circunstâncias. Olha lá, o juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias. Essas são chamadas circunstâncias inominadas. Circunstâncias inominadas, não é? Que são
A lei não esclarece quais são essas circunstâncias que podem fazer com que a pena aumente ou diminua. São chamadas de circunstâncias inominadas, são referidas na lei simplesmente como circunstâncias. Alguns exemplos são estes aqui: lugar de cometimento do crime, tempo de duração, lugar de cometimento do crime, tempo de duração. Suponhamos que a pessoa que ocasionou lesão corporal em outra, né? A pessoa ocasionou lesão corporal em outra, lesão corporal com utilização vamos pensar aqui no exemplo doido, lesão corporal com utilização de faca. Ao invés da pessoa dar, mas ela queria simplesmente lesionar, e lesionou mesmo, atingiu região não letal. Ela queria simplesmente lesionar com golpes de faca. Mas ao Não, invés dela... mas não tem como, professor, lesionar sem deixar resquícios do cometimento do crime, nessa circunstância que o senhor está falando. Não, espera eu concluir. O que eu quero dizer? É porque Ao eu invés... gostaria muito da sua opinião com relação ao caso da criança, do Henri. Uhum. Deixa eu só terminar aqui. Com Porque relação... existem lesões que são, perdão, Pode falar. conferidas ao agente que a pessoa consegue esconder, né? Uhum. Manipular de maneira que ficam intrínsecas, né? Uhum. Sim, Para que sim. autoridades competentes e responsáveis não as vejam ou Uhum. não tenham acesso às mesmas, Claro, etc. claro, claro. Mas quando eu estou falando aqui dessas circunstâncias inominadas, que eu estou falando de tempo de duração, por exemplo, é um exemplo de circunstância inominada que pode ser considerada pelo juiz na hora de aumentar a pena. Nós podemos citar, por exemplo, uma pessoa que tenha por propósito lesionar a outra, não tem por propósito matar. Ela vai atingi-la em região não letal, ela vai atingi-la com a utilização de faca. Ao invés de dar umas 3 facadas na pessoa ali, 1, 2, 3, gastou 2 segundos, ela segura a pessoa e fica assim, ó. Uma lesão de faca que poderia durar 3 segundos, ela fica 10 minutos riscando a pessoa. O juiz pode considerar essa como sendo uma circunstância inominada, o tempo de duração da conduta, que poderia ser, não dá para você, se você pensar assim, ó, vai causar a mesma quantidade de lesão. 3 facadas dadas em 3 segundos e 3 facadas, suponhamos, né? Suponhamos que as segundas facadas são facadas assim, a princípio superficiais, depois mais aprofundadas, e chega-se à mesma lesão. Vocês, na cabeça de vocês, dá para punir de mesma maneira? Não dá para punir de mesma maneira, né? É muito mais reprovável, considerando aqui essa a título de circunstância inominada, é muito mais reprovável a forma de cometimento. Correto? Consequências do crime. Essas circunstâncias de cometimento do crime dificilmente consegue-se obtê-las para fim de beneficiamento, Jake-san. É difícil, inclusive, você pensar em uma possibilidade. Mas todos os exemplos que a gente vê, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, são circunstâncias inominadas que prejudicam o réu na penação. Beleza, Danilo, tranquilo. Consequências do crime, gente, também está lá no 59. Também está lá no 59. Consequências do crime. Outra circunstância judicial.
Quando você fala em consequências do crime, você tem que pensar o que é um fato também, né, uma circunstância que está externa ao delito, mas se considera em razão do cometimento do crime, o que gerou para a vítima? O que gerou para a vítima? É citado como exemplo, ou para dependentes da vítima, né? É citado como exemplo a circunstância da pessoa ser pai de pessoa tem filhos menores, ela tinha dependentes dela, dependentes menores, tinha família constituída, tinha filhos menores que dependiam do seu trabalho. A circunstância da vítima, tratando-se de um crime de homicídio, a circunstância da vítima ter sido morta faz com que os seus filhos fiquem desassistidos. Esse é um fato que pode ser considerado pelo juiz como uma má consequência do crime e, em função disso, a pessoa o autor do crime ter a sua pena aumentada. E, por fim, nós temos aí o comportamento da vítima. O comportamento da vítima. Quem é a pessoa que foi vítima do delito? Qual o comportamento dessa pessoa? Correto? Porque, por óbvio, os comportamentos eles podem ir desde um comportamento que justifique plenamente a conduta até um comportamento que não justifique a conduta de maneira nenhuma e, ao contrário, faz com que a pena seja aumentada. E aqui, para ficarmos restritos ao comportamento da vítima, suponhamos que se trate de uma pessoa inconveniente, de uma pessoa irritante, na relação que ela estabelece com o réu, que ela estabelece com o autor. Não chega a ser um comportamento irritante, nós acabamos de falar aqui do homicídio privilegiado, né? Não chega a ser um comportamento irritante a ponto de tornar um homicídio privilegiado. Não seja um comportamento irritante a tal ponto. Porém, é um comportamento irritante. O juiz pode considerar este comportamento para fim de redução da pena do autor. Aquela mesma redução de 1/6. Beleza? Pois é. Pois é. A vítima sendo chata, sendo uma pessoa irritável na relação que ele estabelece com o autor, não irritável a ponto de ter um homicídio privilegiado, mas sim irritável, o juiz pode reduzir a pena considerando isso aí. Tranquilo, gente? Algum questionamento? Quem fez a pergunta aí a respeito do caso do menino lá, do Henry? Fui eu, professor. Pois não. Então, eu gostaria de ouvir o seu posicionamento com relação a este crime. Exatamente o quê? Exatamente com relação às possibilidades de haver uma relação entre o autor, possível autor, que é o Jairinho, né? E a mãe ser partícipe ou parte desse crime. Qual a sua opinião com relação a isto? Obviamente, embasado em direito, né? Obviamente. É difícil a gente se manifestar quando você não tem, assim, elementos suficientes que demonstram como é que o fato ocorreu e, efetivamente, qual foi a participação da pessoa. Não é isso? O fato de igual fala-se, né? Fala-se. A empregada lá deu novamente opinião e falou-se que
ela foi omissa quanto a agressões anteriores, né? No segundo depoimento, ela falou que sim, havia agressões anteriores e que essas agressões anteriores foram que ela pediu para mentir, quem pediu para ela mentir, inclusive, foi a mulher lá, né? Foi a mãe da criança. Mas Isso, Monique. essa circunstância por si só não faz com que a mulher seja responsável pelo homicídio. Essa circunstância por si só não faz com que a mulher seja responsável. Entendeu? Nós precisamos que ela tenha alguma participação na conduta delitiva. Se ela pode responder por omissão de socorro, ela pode responder por maus tratos, mas responder pelo crime de homicídio precisa ficar demonstrado algum comportamento dela. Então, professor, com relação a essa demonstração de conduta e de fato, ela, nas mensagens que estão atribuídas nas redes sociais, já está bem claro e notório que ela estava ciente que o senhor lá, o padrasto, o namorado dela, enfim, estava bem claro que ela sabia das condutas de agressividade com relação à criança. Uhum. Então, é isso que eu estou perguntando ao senhor. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente para que ela responda pelo homicídio. Isso Sim, não é suficiente, porque, como muito bem colocou aí o Jorge, ela também pode ser vítima de ameaça, vítima de agressão, ou simplesmente ela pode não ser vítima, mas ela não se consegue demonstrar que ela induziu, não se consegue demonstrar que ela instigou, não se consegue demonstrar que ela forneceu meios para que o crime fosse cometido, não se consegue demonstrar que ela efetivamente participou da conduta. Como é que responsabiliza ela? Você pode responsabilizá-la pela omissão com a criança, não é? Ela deveria ter cuidado do filho e não cuidou. Você pode responsabilizá-la. Agora, pelo homicídio em si, só existe duas formas. Lembra que nós estudamos concurso de pessoa. Ou você instiga, ou você induz, ou você fornece meios para cometimento do crime, ou você efetivamente participa da conduta. Se não tiver nenhuma dessas situações, pelo homicídio em si, ela não pode responder. Então, professor, porque a defesa vai colocá-la como partícipe do homicídio em si. Não, a defesa vai colocar ela como não sendo autora. Não, a defesa vai trabalhar. Defesa não. A acusação. A acusação vai colocá-la como partícipe do crime. Porque ela estava omissa. Ela participou do crime, uma vez que ela não... Beleza, Marcos. Deu aquelas defesas, como a gente tem como no direito fundamental, assim, de direito à vida, direito a um monte de coisa, que a gente já estudou, etc. Você quer ver que coisa... A gente debater isso aqui fica meio confuso, né? Não é confuso, não. É isso mesmo. Não, para mim, enquanto aluna, para eu falar com o senhor, fica meio... Isso é uma questão... técnica. Como é que é seu nome? Sim, Sandra Nascimento. Pois é, Sandra. Isso é uma questão técnica. Porque se não ficar aprovado a participação de alguma maneira, não tem, tecnicamente falando, não é correto responsabilizar. Eu vou fazer a chamada agora, só um momentinho. Ok. Professor, então, em outra oportunidade,
a gente debate mais sobre esse assunto. Tranquilo, tranquilo. Mas, às vezes, quando a gente... O pessoal deve achar até assim, né? Fala, não, mas professor, você tá doido, tem compaixão, não? O Eu negócio não é, gosto, viu, professor, de conversar. o Já negócio é não é, uma característica minha. o negócio não é ter Quem me compaixão, conhece não. em sala de aula, sabe? O negócio é realmente ter... Nós temos que ser técnicos, né? Ainda mais a gente não pode ser levado Emoção, pela né? emoção, não. Vamos lá, Sim, gente. Hugo, sim, ok. Hugo Cordeiro, tá aí, não? Tá. Jakezão, ok. Karen. Karen, não? Karen, não. Cauã, ok. Lucas, Maria e Tiago. Lucas, Maria tem um monte de Maria. E Tiago, ok. Ana Bem, Ana Liz. Ana Bem, não? Ana Liz também não? Arlon, tá aí. Bárbara, ok. Bruno, Carla e Carlos. Bruno, Carla e Carlos, ok. Cristiane. Cristiane tá aí não, gente? Cristiane Costa. Cláudio, Cleiton. Presente. Daniel, ok. Daniel, Daniela. Danilo, Débora e Eduardo. Danilo, Débora não? Eduardo, Elaine. Boa noite, Equizan. Elaine, Elisete, Evelyn, ok. Elisete presente. Fernanda, Gabriela e Gabriela. Fernanda, Gabriela. Aqui está só Gabriela Bezerra. Jéssica, Giancarlo e Graciele. Giancarlo. Jéssica também não? Ok. Isabela, Isadora. Ítalo não? Ivo, Isabela. Isso, Isabela. Janaína, ok. Gessé não. João, Jorge, Caio. Ok. Clever, Laís e Leandra. Leandra não. Leidiane, Lívia e Lorena. Luana, Lucas e Luiz. Ok. Márcio, Marcos, não. Ah, não, Marcos saiu, né, gente? Marcos avisou que ia sair. Mariana tá aí? Mariana, não. Melissa, Mônica, Nayane, Inês Maria, Paulo Henrique, Rafael, Samuel e Sandra. Ok. Sara, Sabrina. Sara, não. Sandra, sim, professor, estou presente. Sara. Sabrina, Sebastião e Sofia. Thaís, Tiago. Victor, Vitória, não. Nenhuma das duas Vitórias está aí. Zaine, ok. Gente. Professor,
Você não falou Boa meu noite. nome para mim, Seu por nome? favor. Jefferson nome? Santos. Jefferson. Professor, colocou presença para mim, por favor. Presente, Jefferson. Ok, obrigado. Boa noite, gente. Até a nossa próxima aula. Você colocou presença para mim, por favor? Seu nome? É Nesmária? Tranquilo? Sim, obrigada, professor. Boa noite. Por nada. Qualquer discordância, vocês podem me encaminhar um e-mail. Maria Cecília, está presente, Maria? Tiago também, presente. É porque eu vou olhando a relação aqui, entendeu? Mas qualquer discordância, vocês podem... Você também, você está presente, Stephanie? Qualquer discordância, vocês podem encaminhar um e-mail que a gente revê. Uma boa noite a todos. Até a nossa próxima aula.